Fala, gente! Voltamos aí com mais um guia de temporada, dessa vez dos animes de outubro de 2024. Começando aí com as continuações e depois vai ter a parte 2 aí focada em novos animes. Como sempre, quem puder, apoie o canal, vire membro. Você ganha vídeos extras toda semana, já tem mais de 900 acumulados e você ainda ganha acesso ao chat exclusivo dos membros no Discord a partir do Plus. Aí você tem acesso a mim o dia inteiro e o mais importante, você vai estar apoiando mais aí no meu trabalho. Então quem já é membro, muito, mas muito obrigado. E quem não puder, só dá um like aí, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. E bom, primeiro segue aí a lista dos animes da temporada de julho, que vão continuar passando na temporada de outubro. E bom, vamos lá. Começando aí com Blue Lock, que tá voltando aí com a segunda temporada. O shounen de futebol vai mudar de diretor. O diretor anterior saiu, que é uma pena, porque ele era bem esforçado, ele fez storyboard de um bando de episódios, ele parecia bem envolvido com a produção, e vários dos melhores episódios foram dele, mas ele foi trocado aí por dois diretores assumindo o lugar. Um deles tem um pouco mais de experiência, dirigiu o spin-off de Slime, mas é isso, não dá pra avaliar ele muito porque não tem nada a ver um anime com o outro. O estúdio não mudou, é exatamente o mesmo, e o designer de personagem também. Então visualmente vocês não vão ver muita diferença. Mas pra quem adorou e a primeira temporada, tá voltando o anime. Seirei tá voltando aí também com a segunda temporada na história. O protagonista morre na Terra e reencarna em um mundo de fantasia. O diferente aqui é que as memórias dele só despertam no garoto que ele reencarnou a partir do momento que o garoto faz 7 anos de idade. E vai seguindo a história a partir daí, com o protagonista tendo várias aventuras e fazendo um harém gigantesco, que vai aumentar mais ainda na segunda temporada, como vocês podem ver aí, por esse visual. A staff é basicamente a mesma da temporada anterior, design de personagem, estúdio, o diretor virou diretor geral e botou um outro diretor para auxiliar ele, mas a staff é extremamente semelhante, então não esperem nada muito diferente, o que vocês viram aí na primeira temporada. Arifureta tá voltando aí também, a história do cara que é jogado em uma dungeon, consegue sobreviver lá e encontra uma vampira, inclusive, que vira mulher dele, e a gente vai acompanhando a história dele a partir daí. Conforme ele conquista uma garota coelho, que inclusive é extremamente carismática, depois conquista uma garota dragão, depois... Não, vocês pegaram a ideia. Aumentem isso para um bando de garotas de espécies diferentes e vocês vão ter basicamente isso aí. O anime tá voltando aí com a terceira temporada, que tem a mesma staff da segunda, então esperem a mesma coisa visualmente. Bleach tá voltando aí também com a parte 3 do anime. Já foi anunciado que vai ter 4 partes, finalizando a história, no caso adaptando todo o material original, inclusive com alguns extrazinhos em comparação. E bom, pra quem não conhece a história, ela acompanha um garoto que ganha poderes de Shinigami e a partir daí tem que enfrentar diversos espíritos e vários desafios. Ao mesmo tempo que vai descobrir aí vários segredos do seu passado. O anime tá voltando aí com exatamente a mesma staff, dificilmente vão mudar nas 4 partes, que já estão planejadas, provavelmente o pessoal já tá contratado para essas 4 partes, então não deve ter grandes mudanças nesse aspecto, o que é bom, já que a produção aí tá bem acima da média. Dungeon Ideai tá voltando aí também com a 5ª temporada já. O anime acompanha um garoto evoluindo de level enquanto explora uma dungeon, tentando chegar no nível de uma garota que ele admira e é muito forte. Essa temporada vai se focar aí na deusa Freya e também nessa garota que trabalha no restaurante que o protagonista frequenta. A parte visual deve ser basicamente a mesma porque a staff é idêntica aí das temporadas anteriores. Tirando a primeira temporada, que tem aí de longe o melhor diretor, mas ele só trabalhou na primeira, depois ele saiu, um outro assumiu e ficou desde então. Sword Art Online Guns Gale Online tá voltando aí com uma segunda temporada. A história é um spin-off de Sword Art Online, escrito por um outro autor, o autor de Kino no Tabi. E bom, na história a gente acompanha aí novos protagonistas. A heroína principal se envolve aí no Guns Gale, que é um jogo de realidade virtual dentro de Sword Art Online, e aí vai fazendo amizades, no caso vai entrando em torneios, a gente vai acompanhando as aventuras dela nesse jogo. Então tá voltando aí com a segunda temporada agora, mesmo staff da primeira, só que mudou de estúdio, foi pro estúdio A1 Pictures. Dizem que tá com alguns problemas de produção, mas até agora nada foi confirmado, só tem rumores sobre isso. O ponto é que a mudança de estúdio é boa, mas como tem o mesmo diretor, designer, quase tudo igual à primeira temporada, visualmente a maioria das pessoas não deve ver grande diferença. A ONO Azors tá voltando aí também com mais uma temporada que já estava planejada desde o começo, então é a mesma staff da temporada anterior, e a história, pra quem não conhece, acompanha um garoto que é um demônio e decide se tornar um exorcista, ao mesmo tempo aí que vai descobrindo várias coisas sobre a origem dele. Tensei Kizouko tá voltando aí também com mais uma temporada, na verdade, é mais uma parte 2, a história acompanha um garoto que reencarna em um mundo de fantasia como filho de um nobre, e agora mesmo estando muito novo, ele tem que aprender a administrar as terras do pai dele, ao mesmo tempo que tenta descobrir pessoas talentosas pra se juntarem a ele. Inclusive é a grande habilidade dele, ele consegue ver o
potencial das pessoas. Ou seja, o protagonista não é overpower, ele tenta juntar pessoas muito fortes à volta dele ao invés disso. Eu já fiz alguns vídeos comentando sobre esse anime aqui no canal, a primeira temporada dele, teve alguns episódios bem surpreendentes. E bom, tá voltando aí com a mesma staff da primeira temporada, eu espero que eles consigam entregar o primor que eles fizeram com alguns episódios específicos em todos nessa segunda temporada, mas de qualquer forma, quem gostou da primeira temporada não tem por que não assistir essa, é basicamente a mesma equipe continuando a história. A história do detetive excêntrico, que se junta a um policial super bonzinho para tentar resolver vários casos de mistério, tá voltando aí com a segunda temporada. Mesmo staff, tudo igual à primeira. Ranma Meio tá voltando aí com um remake. Essa história aqui é muito antiga, baseada em uma obra da autora de Inuyasha, e a história acompanha um garoto que foi amaldiçoado, e toda vez que ele encosta em água quente, ele se transforma em uma mulher, e precisa encostar em água fria para voltar a ser homem. Não bastante, ele tem um casamento arranjado com a filha do dono de um dojo, e os dois não se dão muito bem. E bom, a história vai seguindo a partir daí com as várias confusões em que eles vão se metendo. O anime tá no estúdio Mapa e já tá com a produção finalizada, inclusive vazou todos os episódios na internet, no vazamento grande aí que teve com a Netflix. E o diretor, embora não seja muito elogiado, ele é mega experiente, tá na indústria há anos, então deve entregar pelo menos um trabalho ok. Rurouni Kenshin tá voltando aí também com a segunda temporada dele. A história acompanha um samurai que jurou nunca mais matar ninguém, depois de um passado onde ele matou gente pra caramba, e ele só quer viver uma vida tranquila. Infelizmente, não é tão fácil assim, já que várias pessoas do passado dele ficam voltando lá pra perturbar ele. Isso quando não aparece uma nova ameaça que ele tem que ajudar a lutar contra. A parte visual deve ser muito semelhante à temporada anterior, já que a staff, diretor, estúdio, etc. é exatamente os mesmos. A mesma coisa pra MF Ghost, o anime aí de corrida de carros esportivos, tá voltando, exatamente com a mesma staff da temporada anterior. Então quem gostou dela, eu sou um, que achei bem legal, até bem divertido, até porque tem carro bonito pra caramba desse negócio, e até um pouquinho de romance. Então pra quem curtiu aí como eu, não tem porquê não assistir a segunda temporada, que continua basicamente a história. Aonde a gente acompanha um garoto treinado pelo protagonista da série anterior, que era Initial D, se passa no mesmo mundo essa, e a gente vai acompanhando ele disputando contra super carros, e ele num carro bem inferior. Então basicamente ele tem que se virar com pura habilidade pra tentar passar os outros. Natsumi tá voltando aí também com mais uma temporada. Na história a gente acompanha um garoto tentando ajudar seres sobrenaturais com quem a avó dele tinha um pacto. E bom, a staff é a mesma das duas temporadas anteriores. Mao-sama Retry tá voltando aí também 5 anos depois da primeira temporada, ninguém acreditava mais que ele iria voltar. E bom, a história acompanha um cara que desenvolveu um jogo indo parar dentro desse jogo, quando ele decide fechar o jogo. Sim, lembra um pouco Overlord. Só que a pegada aqui é totalmente diferente, aqui é focada em comédia, vale dizer. E bom, o protagonista vai parar dentro do próprio jogo dele como o senhor dos demônios. E a partir daí a gente vai vendo as várias aventuras dele, tentando descobrir o que aconteceu e quem mandou ele pra dentro do jogo. E esse aqui mudou tudo. Mudou o estúdio, mudou o visual dos personagens, o designer de personagem mudou, e o diretor também mudou. Então vocês vão ter uma pegada bem diferente em vários aspectos. Kamerabi tá voltando aí também com a segunda temporada, estava planejada desde o começo, é praticamente uma parte 2 da história, que é a original. E na história a gente acompanha várias pessoas em um jogo de vida ou morte. A staff é exatamente a mesma da temporada anterior, então a parte visual não mudou, ou seja, em computação gráfica ainda. Mas quem gostou da primeira temporada e querer saber como vai terminar a história, tá aí, a continuação dela. A continuação de Nanatsu no Taizai, só que agora com novos protagonistas, embora os anteriores ainda apareçam na história, tá voltando aí também com a segunda temporada dela, e a staff é exatamente a mesma da temporada anterior a essa, que embora não seja primorosa, ainda assim é muito superior à terceira temporada de Nanatsu. E bom, seguindo aí, temos também a volta de 2 animes de idols. Idolmaster Superstar tá voltando com a terceira temporada, e tem também Idolmaster Shine Colors voltando aí com a segunda temporada, ambos exatamente com a mesma staff da temporada anterior. Esse aqui não é tão conhecido, ele tá sendo adaptado pelos chineses, mas a história original é japonesa. E bom, acompanha aí uma garota e um dragão herbívoro tendo várias aventuras. Tá voltando aí com a mesma staff, tudo igual à temporada anterior. Shangri-La Frontier tá voltando aí também com a segunda temporada. Na história, a gente acompanha o protagonista em um MMORPG de realidade virtual, tentando derrotar os bosses mais poderosos do jogo, junto aos aliados dele. A staff é exatamente a mesma da temporada anterior, que inclusive fez um excelente trabalho, bem acima da média até para esse estúdio. Então, quem gostou da temporada anterior, não tem por que não assistir essa. Beastars tá voltando aí também com a temporada final dele, que vai encerrar toda a história, que já foi finalizada também no material original. E bom, a história é um drama, onde a gente acompanha aí a vida de um lobo. Só que, no caso, é um lobo
que anda em duas patas, e basicamente todos nesse mundo aí de Beastars são animais que andam como humanos. Pensam, falam, etc. Animais humanoides. E bom, Staff é exatamente a mesma das temporadas anteriores, então não tem por que esperar algo visualmente diferente, até porque o trailer também já tá deixando descarado isso. Dragon Ball tá voltando aí também com um novo anime, que é meio que um spin-off. Nessa história, o protagonista e os aliados dele foram todos transformados em criança, devido a um complô aí que não explicou direito na sinopse, mas a partir daí a gente acompanha as aventuras deles, tentando achar uma forma de voltar ao normal. O diretor é mega experiente, já trabalhou inclusive em um monte de episódios de Dragon Ball Super, e tá na Toei há um século, só que esse vai ser o primeiro anime grande que ele vai ser o diretor principal. Embora tenha uma outra diretora também auxiliando ele, que também tem bastante experiência, mas não como diretora solo. O estúdio estranhamente não foi confirmado até agora, mas a maior probabilidade, como é um Dragon Ball, é que saia na Toei, que tem os direitos aí sobre a franquia. Uma outra curiosidade é que esse novo Dragon Ball foi escrito aí pelo autor original, que infelizmente faleceu, então esse anime aí vai ser a última obra de Dragon Ball que ele escreveu em vida. E bom, embora eu já tenha avisado que é um spin-off, alguns ainda vão perguntar, e Dragon Ball Super? Olha, ele pode vir a ter uma continuação no futuro, o mangá, por exemplo, de Dragon Ball Super, tá continuando aquela história que a gente viu lá na animação. Isso aqui não é uma continuação de Dragon Ball Super, é uma história spin-off paralela que eles estão fazendo aqui. De qualquer forma, pelos trailers já dá pra notar que o negócio vai ser muito bem animado, tá cheio de sequências fluidas aí sem parar nesses trailers. E bom, o anime chinês Link Click tá voltando aí também com a terceira temporada dele. Na história a gente acompanha duas pessoas com poderes sobrenaturais de voltar ao passado, investigando vários casos diferentes a pedido de clientes pelos quais eles são contratados. Até que eles se envolvem em um caso que tem um assassinato e a coisa fica muito mais complicada. O diretor e criador da série é o mesmo, essa história não é baseada em mangá, light novel, etc. É um cara que cria todo o roteiro, e ele tá voltando aí pra terceira temporada, então não deve ter grandes mudanças, embora mudaram de estúdio. Então pode ter alguma coisa levemente diferente na parte visual, mas se manter o diretor e o design de personagem, não deve ter nenhuma mudança significativa. De qualquer forma, quem queria a continuação da história, que é bem legal, eu fiz até um vídeo comentando a respeito, me surpreendeu. É um dos melhores animes chineses que eu já vi, e inclusive tem ele dublado em português. De qualquer forma, tá voltando aí com mais uma temporada. E um dos mais esperados aí, Re:Zero, tá voltando com a terceira temporada. A história acompanha um garoto que vai parar em um mundo de fantasia, onde ele se apaixona à primeira vista por uma meio-elfa e descobre que tem o poder de voltar no tempo toda vez que morre. E a gente vai acompanhando as aventuras dele, um bocado de sofrimento nesse mundo, enquanto ele tenta conquistar a elfa, ou meio-elfa, por quem ele tá apaixonado, a partir daí. O estúdio é exatamente o mesmo das temporadas anteriores, mas mudou o diretor e mudou o designer de personagem. Tá tentando seguir basicamente o design das temporadas anteriores, para não dar um choque na maioria das pessoas, mas ainda assim vai ter leves diferenças. Uma delas, que muitos notaram, foi que a Emilia, a heroína principal, ficou mais... bom, aumentaram o respeito dela. Alguns vão gostar disso e outros não, vai variar do gosto de cada um. No original, ela tem menos respeito, vale dizer. Então isso aí ou foi uma mudança que o diretor pediu, porque ele prefere assim, ou que o design de personagem sempre quis fazer, aí deram uma chance dele ser design de personagem de Re:Zero, é agora, vou botar tudo que eu queria nesse negócio em prática. Então ninguém sabe a resposta. Um dia talvez alguém pergunte a esse diretor o que aconteceu e ele responda, ou talvez ninguém nunca tenha coragem de fazer isso e a gente só fique cogitando a respeito. Mas fora isso, a gente vai ter mudanças obviamente na direção que vão ser relevantes, porque o diretor da primeira temporada e segunda de Re:Zero era excelente, tinha muitos contatos, ele é muito bom com drama, pra dar impacto nas cenas. E será que esse diretor novo vai conseguir entregar algo semelhante? É a grande dúvida da maioria. E não dá, honestamente, pra responder isso, porque o cara não tem quase trabalho nenhum. Ele fez um filme recentemente que não recebeu uma nota muito alta na Anime List, vale dizer, e esse filme não saiu por aqui ainda, então nem tem como avaliar ele. A gente só pode esperar que ele seja bom. Dizem aí que ele tá tentando entregar o melhor trabalho possível, porque exatamente tá com essa comparação, o pessoal duvidando dele, devido ao diretor anterior a ele ter sido muito bom. Então dizem que ele tá se esforçando ao máximo pra entregar um negócio sensacional. Ele vai conseguir? Só saberemos quando estrear. Nos trailers que saíram até agora não tem nada super impressionante, mas não tá ruim também, tem várias sequências fluidas aqui e ali. E uma curiosidade é que o primeiro episódio dessa terceira temporada vai ter 1h30 de duração, adaptando aí todo o volume 16 da novel. Por que o diretor fez isso? Bom, na verdade essa jogada foi genial, porque é um volume mais lentinho, muita conversa e tal, só no finalzinho tem um negócio mais impactante. Então aparentemente por isso decidiram fazer um primeiro episódio gigantesco, pra tentar fisgar as pessoas com o finalzinho que vai ter nesse episódio gigante. Já que se começasse com episódios
no tamanho normal, os primeiros 3, 4 episódios seriam mais mornos dessa temporada. Então, pelo menos, o diretor já começou com uma jogada inteligente. E bom, essa temporada vai ter um formato bem estranho. Ela vai ter 16 episódios, adaptando o arco 5 da Light Novel, que vai do volume 16 da novel até o volume 20, que inclusive tá vendo no Brasil. A quem interessar, eu vou deixar um link na descrição do vídeo. Eles vão adaptar aí 8 episódios para a parte 1 desse arco. Esses 8 episódios começam em outubro e vão até o final de novembro. Aí vai ter um intervalo de dezembro e janeiro, e aí a parte 2 com mais 8 episódios, finalizando esse arco, volta só em fevereiro de 2025. E aí, com esses 16 episódios no total, eles fecham esse arco 5 da história. Tem rumores aí que eles vão adaptar o arco 6 também, que começa a partir do volume 21 da Light Novel, mas não tem nada confirmado oficialmente sobre isso. Se saírem informações no futuro sobre a adaptação do arco 6 da Light Novel, eu com certeza vou comentar em algum vídeo futuro pra vocês. E bom, seguem alguns dos animes que eu vou comentar na parte 2 desse vídeo, que sai em breve. E bom, gente, é isso. Fico por aqui. Se gostaram do vídeo, deem um like, compartilhem. Se inscrevam no canal, quem não se inscreveu ainda, apoie o canal quem puder, vire membro. E eu vejo vocês no próximo vídeo.